Olá, professores! Bem-vindos a mais uma TPC do Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino Região São José do Rio Preto. Em continuidade sobre o tema avaliação por rubricas, hoje, segundo a solicitação de vocês nas respostas do formulário da nossa última TPC sobre o tema, vocês me pediram para estar abordando sobre a elaboração e a execução de uma avaliação por rubricas. Esse, então, será o tema da nossa TPC de hoje. Vamos lá. Dessa forma, a pauta da nossa TPC vai retomar a ideia da avaliação por rubricas, como esse tipo de avaliação é importante na educação. Depois a gente parte para a demanda solicitada por vocês, que é como construir uma avaliação por rubricas e como avaliar utilizando rubricas. A respeito da avaliação por rubricas, eu tomei um trecho escrito por Silvio em 2004, que está na página 60, que diz o seguinte: o sentido da avaliação é compreender o que se passa na interação entre o ensino e a aprendizagem, para uma intervenção consciente e melhorada do professor, refazendo seu replanejamento e o seu ensino, para que o aprendente tome consciência também da sua trajetória de aprendizagem e possa criar suas próprias estratégias de aprendizagem. Neste ponto de vista, a produção do aluno, inclusive o erro, é compreendido como uma fonte riquíssima de conhecimento da dinâmica da qualidade do trabalho pedagógico e do caminho de aprendizagem discente. Mapear a reação do aprendente à intervenção docente é a razão de ser do processo avaliativo em sala de aula. Esse mapeamento tem como fim possibilitar uma diversificação didática sintonizada e próxima das necessidades do educando. Em suma, nessa perspectiva, avaliar por rubricas é uma excelente estratégia para quantificar observações qualitativas. Biagiotti, 2005, página 8. Pessoal, agora a seguir eu vou passar o trecho de uma live para vocês, que foi apresentada no YouTube agora em agosto, e essa live tratou sobre avaliação por rubricas, e a live foi elaborada por 2 especialistas no assunto. Os formadores são Eli e Caroline. Eles escreveram até um livro a respeito. Então, de todo o material garimpado para estar elaborando essa formação para vocês em ATPC, eu achei bastante interessante a maneira que eles abordaram a definição do que é avaliar, sobre avaliação por rubricas, o uso da taxonomia de Bloom, no aspecto do domínio cognitivo, que ele se apresenta na avaliação por rubricas, nas rubricas avaliativas, como ela funciona, e, para finalizar, as 5 etapas de uma avaliação por rubricas. Então, convido todos agora a assistir o trecho dessa live. Então, no primeiro capítulo do livro, a gente fala sobre o conceito de avaliação. Para a gente trabalhar com as rubricas, né, a gente traz, né, resgata o conceito da avaliação cíclica, né? Aquela avaliação que, quando eu chego lá na etapa final, eu recomeço. Então, a gente trabalha com os 3 elementos principais, que é os 3 momentos, né? Que são o momento de análise, o momento de reflexão e o momento de decisão. E aí, lá na decisão, eu volto para a análise e recomeço o processo. Então, o primeiro momento, que é o da análise, é o momento onde eu me pergunto o que eu vou avaliar, né? O que vai ser avaliado, quais são os domínios cognitivos que o meu aluno precisa demonstrar para que eu considere que ele adquiriu aqueles saberes que eu estou compartilhando com ele. O momento da reflexão é o momento onde eu vou analisar o instrumento avaliativo, né? A atividade, a tarefa avaliativa do aluno, para ver o que ele aprendeu, para identificar o que ele respondeu ali, o que ele apresentou, e o que ele aprendeu daquilo que foi trabalhado e o que ele ainda precisa aprender. E, a partir desse momento de reflexão, a gente tem a tomada de decisão, né? Que é
considerar esse resultado para poder avançar no processo ou então retomar aquilo que não foi bem compreendido. E aí eu volto lá para a análise, né? Para se eu vou avançar, eu analisar a próxima etapa, ou se eu vou ter que retomar, eu analisar o que eu preciso retomar. Então, é um processo que vai sempre, né, tendo essa continuidade. Então, a gente trabalha com esse conceito de avaliação para chegar, né, no conceito da rubrica avaliativa. E para quem nunca ouviu falar, né? Então, para que a gente não fique aqui falando de rubrica, de avaliação por rubrica, e vocês estão aí tentando entender se tá, mas o que é isso que eles estão falando? Então, para a gente conectar aqui, né? Antes da gente mostrar os próximos aspectos, assim, o que é essa avaliação? Então, a avaliação por rubrica é um modelo de avaliação que conecta, né, a tarefa ou a atividade avaliativa que o professor está propondo com os objetivos educacionais que precisam ser alcançados. Então, quando a gente vai iniciar um processo de ensino-aprendizagem, a gente sempre traça, né, tem os objetivos de aprendizagem que precisam ser desenvolvidos pelos alunos. E a minha atividade avaliativa, ela precisa estar conectada com esses objetivos, porque não adianta nada eu avaliar algo que não era o objetivo ou que eu não trabalhei, né, durante esse processo de ensino-aprendizagem. E a tarefa avaliativa, né, que eu vou conectar com os objetivos de aprendizagem, ela precisa apresentar, para ser, né, uma avaliação por rubrica, os 3 elementos que são os elementos que caracterizam uma rubrica avaliativa, que são os critérios, os descritores e os níveis de desempenho. Então, uma avaliação ela vai ser considerada uma avaliação por rubrica quando eu tiver uma tarefa conectada com os objetivos que foram propostos e que tenham esses 3 elementos, critérios, descritores e níveis de desempenho. Então, a gente vai explicar, né, o que são os critérios, os descritores e os níveis aqui na nossa fala, então fiquem tranquilos aí que a gente vai aprofundar isso. Mas só para quem nunca ouviu falar do conceito, né, ter aí a compreensão do que a gente está falando para poder seguir aqui junto conosco. E agora ele, então, explica para a gente aí um pouquinho aí sobre a taxonomia. Então, pessoal, é porque é o seguinte, ó, antes de a gente entrar propriamente na rubrica e mostrar na prática como que cria uma avaliação por rubrica, por isso no capítulo 1 a gente explica o que é avaliação e a nossa concepção de avaliação, e no capítulo 2 a gente vai falar da taxonomia de Bloom, tá? O Bloom criou uma taxonomia de objetivos educacionais, né? Uma das taxonomias do Bloom é de objetivos educacionais, porque ele também trata de uma taxonomia da psicomotor e de afetividade, mas não é o nosso caso aqui, tá? Quando a gente está falando de avaliação de aprendizagem, nós utilizamos a taxonomia de Bloom no domínio chamado domínio cognitivo. Então, uma coisa bacana da taxonomia é essa, ela é um sistema, como está dizendo aí no slide, que ajuda no estabelecimento dos objetivos educacionais e na determinação dos domínios esperados para a aprendizagem. Pode passar, Carol, que a gente vai justamente mostrar esses domínios aí. Olha que legal, pessoal. Quando um professor avalia, antes que eu explique esses 6 domínios aí, claro que a gente vai explicar rapidinho para daqui a pouco já entrar na prática da avaliação por rubrica, tá? Mas antes que eu fale rapidinho desses 6 domínios, é muito comum o professor, às vezes, falar para o aluno assim, analise não sei o quê, e diz o que é para o aluno analisar. E, na prática, o que ele está pedindo para o aluno fazer não é uma análise, é apenas que o aluno mostre que compreendeu. E vice-versa, às vezes ele pede que o aluno mostre que compreendeu e ele espera que o aluno faça uma análise. Então, se a gente não entender bem a taxonomia de Bloom, a gente, enquanto professor, a gente não consegue criar uma avaliação que a gente deixe claro para o aluno o que a gente espera dele. Então, a taxonomia de Bloom, que é uma taxonomia de objetivos educacionais, ela traz 6 elementos. O primeiro, ou 6 níveis, tá? O nome correto são 6 níveis, e não elementos. O primeiro nível é o nível do conhecimento. Conhecer, pessoal, significa que você sabe que existe. Por exemplo, se um professor cobra de você, do aluno, que ele decore datas, ele está nesse nível do conhecimento. Se o professor cobra do aluno que ele faça uma lista de elementos, sei lá, uma lista de nutrientes, por exemplo, ele está nesse domínio do conhecimento. Então, conhecer é saber que existe. Então, muitas avaliações que o professor faz
fica nesse nível do conhecimento. E não é nada pejorativo, mas tem que estar claro para o professor que ele está cobrando do estudante só esse nível de conhecimento, que é um nível próximo da decoreba, da memorização, né? Então, no nível da memorização, eu sei que existe. Agora, a partir do momento que eu sei que existe, e que eu, enquanto estudante, sei que existe, e consigo estabelecer uma relação com aquilo e explicar aquilo, eu estou no nível da compreensão. Então, por exemplo, eu decorei quando é que o Brasil foi descoberto. Então o Brasil foi descoberto em 22 de abril de 1500, por exemplo. Eu estou ali no nível do conhecimento. Mas se eu consigo explicar em que circunstâncias ocorreu o descobrimento do Brasil, eu já parto por esse nível de compreensão. Então, o segundo nível da taxonomia de Bloom é o nível da compreensão. Eu sei que existe e eu consigo estabelecer uma relação de tal maneira que eu consigo dar explicações sobre. O terceiro nível, aí subindo aí, eu estou no nível da aplicação. Sempre um nível exige os níveis anteriores, tá, pessoal? Então, para eu aplicar, eu preciso conhecer, eu preciso compreender. E aí eu estou no nível da aplicação. Como o próprio nome está dizendo, o nível da aplicação é o mão na massa mesmo, é eu conseguir colocar em prática aquele conhecimento que eu conheço e que eu compreendo, né? O quarto nível é o nível da análise, e ele é bem parecido com o nível de síntese, embora a complexidade de síntese é maior, né? A análise é quando, a partir de um todo, eu consigo entender esse todo, e a síntese é quando eu consigo, como o próprio nome está dizendo, é que eu consigo elaborar os meus conceitos, fazer o meu resumo ou traduzir aquelas ideias. E o último nível do domínio da taxonomia de Bloom é o nível da avaliação. O nível da avaliação, pessoal, é um nível normalmente, por exemplo, um nível exigido por um consultor, né? Um consultor de uma determinada área, ele é aquele cara capaz de avaliar se um projeto é melhor que o outro. Então, o nível da avaliação é o maior nível de domínio cognitivo exigido. Então, enfim, quando a gente cria uma avaliação, a gente tem que deixar claro para o estudante qual é o tipo de domínio cognitivo que eu estou exigindo desses 6 aí. Não é isso, Carol? Isso mesmo, Eli. Vamos falar das rubricas, então, né? Porque o pessoal está curioso. Então, como é que a gente cria a rubrica, né? Isso, vamos lá, então. As rubricas avaliativas, então, né, pessoal, como a gente mostrou ali anteriormente o conceito, quando a gente ouve, né, sobre rubrica, ou se vocês pesquisarem sobre rubrica, digitarem no Google rubrica, a gente encontra explicação sobre esse termo para várias áreas, né? Então, tem relacionado com cor, relacionado com vários aspectos. E a rubrica dentro, né, daqui do nosso cenário, do nosso contexto, que é o contexto da avaliação, a gente está buscando, né, a relação com o conceito da língua inglesa, que é o conceito de rules, que é de regra, significa regras, né? Então, quando a gente está falando de rubrica avaliativa, a gente está falando de uma avaliação que vai apresentar regras, né? E essas regras, elas vão ser organizadas pelos critérios descritores e pelos níveis de desempenho que a gente falou ali, que são os elementos, né, que compõem a rubrica avaliativa. Então, uma avaliação por rubrica é sempre uma avaliação que tem regras de como aquela avaliação vai acontecer, né? Ela apresenta essas regras antes, né, a priori, ali, antes do aluno fazer a avaliação, o professor já apresenta como esse aluno vai ser avaliado. Então, a rubrica, ela é um instrumento que nós utilizamos para avaliação da aprendizagem e que estabelece esses 3 elementos, né? Que são os critérios, os descritores, né? E os níveis de desempenho. Então, tendo esses 3 elementos, caracteriza uma avaliação por rubrica. E por que, né, a gente trabalhar com rubricas avaliativas? Talvez você esteja se perguntando, mas eu já sou professora há tanto tempo, eu já uso aqui o meu sistema de avaliação, já trabalho com avaliação, por que eu tenho que aprender isso daí, né? Por que isso que vocês estão falando é importante? Então, o que nós, né, entendemos como importante para utilizar as rubricas e que fez com que nós nos apaixonássemos pela rubrica, né? Principalmente o aspecto de ela deixar evidente a priori o que eu espero do meu aluno na avaliação.
e quais são os aspectos que o aluno vai perder pontos se ele não considerar. Muitas vezes, né, o professor elabora ali uma atividade avaliativa, propõe uma tarefa para o aluno com uma determinada expectativa. Então, por exemplo, eu proponho que meu aluno escreva uma redação. E aí eu coloco lá na tarefa, né, escreva uma redação com isso, com aquilo, com essa temática. E eu espero que ele faça assim, uma mega redação. De repente, eu espero uma quantidade X mínima de páginas e tal. Mas se eu não digo isso para o meu aluno, eu só digo para ele que eu quero que ele faça uma redação com um tema tal, ele pode entender que ele vai fazer a avaliação com aquele tema do jeito que ele quiser. E aí depois, como é que eu vou descontar nota desse aluno, argumentando que não, eu queria que você escrevesse 50 linhas, você só escreveu 20. Né? Mas se eu não disse isso para o aluno antes da avaliação, como é que eu vou penalizar esse aluno depois? Né? Então, muitas vezes o professor tem uma expectativa com relação à avaliação, mas ele não deixa claro qual é a expectativa dele. E a rubrica tem essa função de nos colocar ali, nos forçar a dizer o que é a nossa expectativa com relação àquela avaliação. Então, eu apresento antes, né, do aluno fazer a atividade avaliativa, o que vai ser avaliado, quais são os critérios de avaliação, dentro de cada critério, quais são os níveis, né, o que eu espero que ele faça e qual é a pontuação que ele vai receber se ele atender aquele aspecto de cada critério. Então, isso torna a avaliação muito mais transparente para o meu aluno, né? Porque eu mostro para ele quais são os objetivos de aprendizagem e o que eu estou esperando que ele me mostre desses objetivos na tarefa avaliativa, né? Nessa avaliação. E aí, Carol, tem muitos conflitos que ocorrem entre professor e aluno após a avaliação, que são derivados desse problema de o professor não estabelecer a priori. Querem ver, pessoal? Vou dar um exemplo prático bem simples aqui. Digamos que eu seja professor de história, não sou não, né? Mas eu sou professor de história e pedi um aluno para fazer um trabalho sobre a Segunda Guerra Mundial e deixei ele escrever o texto. Quando eu fui fazer a correção, eu resolvi corrigir também, por exemplo, língua portuguesa. Tirei ponto de acentuação, de pontuação, etc. E aí eu resolvi também tirar ponto de ABNT, né? O aluno não fez a citação correta, eu tirei. Mas eu não avisei para ele a priori que isso fazia parte do critério avaliativo. Se eu não falar o que faz parte do critério avaliativo, eu não posso esperar que o aluno adivinhe. Aí o aluno chega e reclama com o professor. Olha, o professor não falou que ia tirar ponto de português. O professor não falou que ia tirar ponto de norma da ABNT. Então, é preciso deixar claro a priori quais são os critérios que estão sendo avaliados para ser honesto com o aluno em relação ao que se espera dele, né, Carol? Isso mesmo, né? Vamos lá, então, Carol, para a gente começar a falar das etapas, né? Então, olha só, a gente falou da importância da avaliação, falamos da taxonomia de Bloom, que define o domínio cognitivo, ou seja, o tipo de raciocínio que eu espero, e agora falamos da importância da rubrica enquanto esse instrumento que vai deixar claro para o aluno o que eu espero, né? Então, vamos lá para as etapas. Aí, essa que é a parte, o suprassumo do nosso livro, digamos assim, né? Então, a primeira coisa é, qual é o conteúdo que vai ser avaliado, né? É o tema, né? Então, é pensar no tema. Depois, né, pode passar aí, Carol, o próximo eu vou definir quais as atividades. Então, primeiro eu penso no tema, que conteúdo que eu vou avaliar nesse momento? O aluno que está de história, nesse momento eu vou avaliar, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, né? Então, tá claro que o tema é esse. O que eu espero que o aluno saiba sobre a Segunda Guerra Mundial, por exemplo? Então, eu vou definir o que eu quero que ele saiba, que ele demonstre que ele sabe, e quais são os objetivos que eu quero naquela avaliação. Aí, eu vou começar com a rubrica, efetivamente. Então, a rubrica começa aí. Eu já defini a atividade, e aí eu vou criar os critérios, né? Agora há pouco eu acabei de dar o exemplo de, se eu não falar para o aluno que eu vou cobrar idioma, né? Correção ortográfica, eu não deixei claro que tinha esse critério. Eu não falei que eu ia cobrar citações e referências à ABNT. Então, o critério, o que eu espero que ele demonstre ter aprendido. Aí,
com base em cada critério, vocês vão ver aqui na prática, a gente está sendo rápido aqui, porque nós vamos mostrar na prática cada uma dessas etapas, né, Carol? Com um exemplo bem bacana que a gente trouxe para vocês hoje, tá? Até mesmo quem assistiu a nossa outra live vai hoje ver um exemplo diferente, vale a pena. Então, depois eu defino os descritores, quais são as variações de respostas possíveis, né? O que eu espero que o aluno faça para ele atingir aquele critério. E aí, por último, né, Carol, o terceiro elemento da rubrica são os níveis de desempenho. Qual o valor que eu vou dar para cada descritor. Pessoal, depois do trecho da live que eu acabei de passar para vocês, eu gostaria que vocês pensassem, então, em tudo que ouviram, se não está embasado no currículo paulista, no trecho sobre o processo de avaliação a serviço das aprendizagens de todos os estudantes. Vamos fazer uma correlação. Eu vou ler esse trecho. O currículo paulista parte do pressuposto de que a avaliação no âmbito escolar deve ser encarada como um recurso pedagógico que permite aos professores, gestores e demais profissionais da educação acompanhar a progressão das aprendizagens, oferecendo subsídios para análise do próprio processo de ensino. Assim, a avaliação permeia o processo do ensino e da aprendizagem, trazendo subsídios para a revisão do plano de ensino, a partir do acompanhamento do processo integral do desenvolvimento de cada estudante, a tempo de assegurar a todas as competências gerais ao final da educação básica. Esse é o trecho do currículo paulista que aborda sobre o processo de avaliação. A leitura desse texto é para trazer uma reflexão a respeito que a avaliação por rubricas, ela vem bem ao encontro do que se espera, do que o currículo paulista propõe do processo de avaliação, pois ela é uma avaliação processual, é uma avaliação formativa. Então, no final, se nós utilizarmos esse instrumento avaliativo, a gente vai conseguir acompanhar o processo integral do desenvolvimento de cada estudante, como diz o trecho do currículo que eu acabei de ler. Vamos agora apresentar a vocês os 2 tópicos finais da nossa pauta formativa em nossa TPC. Eu trago novamente a vocês trecho da live que foi passada sobre avaliação por rubricas, onde os formadores Eli e Caroline agora abordam como construir uma avaliação por rubricas e como avaliar através dessas rubricas. Vocês vão observar que os trechos que eu selecionei vão mostrar que para construir você tem que levar em consideração o tema, a atividade escolhida, você tem que estabelecer os critérios, você tem que estabelecer os descritores. E para avaliar, você tem que levar em consideração a atividade, para daí sim estabelecer os níveis de desempenho. Mas isso vocês vão observar na forma clara e didática que esses 2 formadores apresentam como construir e avaliar por rubricas. Vamos lá. Vamos começar agora a mostrar, então, né? Vamos lá, né? O exemplo aí. Então, a gente vai mostrar essas 5 etapas, né? Trabalhando com vocês, mostrando um exemplo de construção de uma atividade avaliativa e depois da rubrica para essa atividade, para vocês poderem ver aí bem mão na massa, né? Como que a gente trabalha essa organização da atividade avaliativa e da rubrica. A primeira etapa, né, é a etapa da gente definir o tema. Então, é onde eu vou olhar para aquilo que eu trabalhei com os meus alunos, para o que eu tinha de conteúdo, e vou me perguntar qual é o conteúdo que vai ser avaliado, ou quais temas e assuntos, né, eu vou abordar nessa atividade avaliativa. Então, é o momento que eu faço essa definição com base naquilo que eu estou trabalhando com os meus alunos. E depois que eu definir, então, qual é esse conteúdo, eu vou começar a pensar nas próximas etapas. Aqui, para o nosso exemplo, a gente vai trazer, né, uma proposta de trabalhar a avaliação de um conteúdo da disciplina de ciências, do 8º ano do ensino fundamental,
E o conteúdo, então, que a gente vai organizar aqui, a nossa atividade, a nossa rubrica, é sobre a alimentação saudável. E agora, as atividades, né? São os objetivos, né? O aluno tem que utilizar o que compreendeu e aplicar na resolução de problemas. Então, lembra que eu falei agora há pouco da taxonomia de Bloom? Então, o que ele precisa na atividade dele, está no nível do domínio cognitivo da aplicação, tá? Então, ele precisa ser capaz de aplicar o conhecimento que ele teve e para construir esse cardápio saudável, ok? Então, olha só, qual é a atividade que vai ser proposta, pessoal? Então, a gente chega lá para o aluno e diz assim, estudamos neste último mês sobre a importância de uma alimentação saudável. Vimos que há vários grupos de alimentos, cereais, tubérculos, raízes, verduras e legumes, frutas, leites e derivados, carnes e proteínas vegetais. Para demonstrar que você está fera neste assunto, eis o desafio. Então, vamos lá, Carol, passando aí, agora vem a atividade, né, Carol? Eu vou dizer assim para ele, liste, observem que nós já colocamos aí os verbos do que eu espero. E esses verbos, pessoal, estão listados, estão escritos de acordo com a taxonomia de Bloom, tá? E aí no nosso livro é bacana porque a gente explora bastante o uso desses verbos em todos os exemplos que a gente dá lá. Então, na atividade eu estou pedindo, liste ao menos 10 alimentos saudáveis dentre aqueles estudados. Depois, para cada alimento listado, descreva os seus componentes, que são os seus nutrientes, e explique para que servem. Depois, por fim, né, que é o ápice da avaliação, construa um cardápio saudável para as 3 principais refeições de um dia para uma pessoa adulta, né? E aí, Carol, vamos falar agora dos critérios. A nossa terceira etapa, então, depois que eu já defini, né, o meu tema, já construí, então, a tarefa, eu vou definir agora, então, quais são os critérios que eu vou avaliar nessa tarefa. Quando eu for trabalhar pensar os critérios, né, eu preciso me perguntar como eu espero que o aluno demonstre o que ele aprendeu. Então, eu quero que ele me mostre o que ele aprendeu sobre os alimentos saudáveis, dentro, né, do nível de conhecimento, compreensão e aplicação. E aí, como é que eu vou avaliar se ele alcançou esses 3 níveis? Então, a gente definiu aqui para essa atividade, né, que nós estamos propondo aqui nesse exemplo, 4 critérios avaliativos. Então, o primeiro critério seria, né, se o meu aluno lista os tipos de alimentos saudáveis. O segundo, se ele descreve os componentes dos alimentos listados. O terceiro, se ele explica para que servem os componentes. E o quarto, se ele constrói o cardápio saudável para as 3 principais refeições de um dia. Então, se vocês observarem, os nossos critérios, eles estão alinhados lá com aqueles itens, né, que a gente pediu dentro da tarefa para o aluno. Eu estou clareando a minha tarefa, eu já consigo também enxergar melhor aqui os meus critérios. Ou se eu estou começando a trabalhar com isso, muitas vezes a gente vai elencar os critérios e depois a gente volta lá e melhora a atividade, né, para que ela fique alinhada ali com o critério que eu estou avaliando. É isso mesmo. Então, é o seguinte, vocês viram que a Carol mostrou que para esta avaliação, nós definimos 4 critérios, né? E eu vou até voltar a uma coisa que eu já falei antes. Nós não colocamos ali como critério que nós vamos avaliar, por exemplo, erro ortográfico. Então, se eu não coloquei isso, eu não posso tirar ponto do aluno por erro ortográfico, porque eu não coloquei isso como critério. Viram como é importante a gente definir e pensar bem quais são os critérios, né, Carol? Então, agora eu vou criar descritores para esses critérios, tá? Descritores, eu vou dizer o que o aluno precisa fazer para que aquele critério seja atendido, né? Então, vou pegar a apresentação aqui. E aí é o seguinte, o que eu tenho? Vamos lá pegar cada um dos critérios. O primeiro critério, como vocês viram lá que a Carol disse, lista os tipos de alimentos saudáveis. Então, observem, a gente vai criar aqui quais são as possibilidades de resposta que eu espero do aluno. Claro que é mais fácil, primeiro, pensar o descritor que vai atingir a excelência, digamos assim, né? É aquela que eu vou dar nota 10, ou eu vou dar um A, ou eu vou dar um ótimo. Então, o primeiro descritor o que ele precisa fazer para acertar esse critério? Então ele listou ao menos 10 alimentos saudáveis. Se ele tiver listado mais, tudo bem, mas ele não vai ganhar mais ponto por ter listado mais. Olha só, eu estou deixando claro que ele tem que ter listado ao menos 10.
Então, é fácil definir o descritor para o nível de excelência e o descritor, se eu vou dar 0 para ele, ou se eu estou avaliando o ABCD, nós vamos comentar daqui a pouco, se vai ser um D, né? Se não foi satisfatório. Ó. Então, qual é o último descritor? Ele não cumpriu a tarefa ou a maioria dos alimentos listados não são saudáveis. Aí eu posso criar descritores intermediários para cada critério. E aí, pessoal, isso vai de cada professor. Eu posso criar, para cada critério, eu posso criar 2 descritores, 5 descritores, 10, quantos eu quiser. Então, por exemplo, no nosso caso aqui, nós escolhemos dizer que se ele listou 10, perfeito, é o primeiro item. Mas eu vou tirar ponto dele se ele listou entre 5 e 9. E eu vou tirar mais ponto ainda se ele listou menos que 5 alimentos saudáveis. Ou se uma parte do que ele listou não são saudáveis. Às vezes ele listou 10, mas uma parte não são saudáveis. Então, tá aí, olha, eu defini os descritores para esse critério. E aí eu vou passar para o próximo, olha. Continuo fazendo os descritores, tá? Agora eu vou para os descritores do segundo critério. Então, o segundo critério, como a Carol mostrou antes, descreve os componentes dos alimentos listados, né? Que já está naquele domínio cognitivo da compreensão. Então, quais descritores que eu criei aqui? Descreveu corretamente ao menos um componente encontrado em cada alimento listado. Em cada um dos 10, né? Descreveu corretamente ao menos um componente encontrado na maioria, mas não descreveu em todos. Descreveu corretamente os componentes, olha, em menos da metade. E não cumpriu a tarefa ou não descreveu corretamente os componentes encontrados nos alimentos listados. Então, estão aí os descritores, né? Que são as possíveis respostas para esse critério. Agora, vamos para o terceiro critério, explica para que servem os componentes dos alimentos listados. Está vendo que eu estou deixando de propósito ali em cima com a letrinha menor, porque você vai construir na sua tabela, né? Então, vamos agora para o terceiro. Explicou corretamente para que serve ao menos um componente encontrado em cada alimento listado. Ele explicou corretamente para que serve ao menos um componente encontrado na maioria, mas não conseguiu explicar em todos. Ele explicou corretamente para que servem os componentes encontrados em menos da metade dos alimentos. E, por último, ele não cumpriu a tarefa ou não explicou corretamente para que servem os componentes encontrados nos alimentos listados. Pronto, estabeleci os descritores do terceiro critério. E vou estabelecer os descritores do último critério. Observe, pessoal, uma comparação que eu quero fazer. Observem que, para o critério explica, que eu acabei de mostrar, eu tenho 4 descritores. Não tem que ser uniforme. Eu posso ter um critério com 2 descritores, atende ou não atende. Eu posso ter um critério com meia dúzia de descritores, tá? Então, depende de como você, professor, quer avaliar aquele critério. Ó, então, no anterior eu tinha 4, observe que aqui eu criei 3 descritores. Então, para o critério, constrói um cardápio saudável para as 3 principais refeições de um dia para uma pessoa adulta, eu coloquei, construiu corretamente um cardápio saudável para as 3 principais refeições de um dia. Construiu um cardápio saudável, mas não contemplou as 3 principais refeições de um dia. E, por último, não cumpriu a tarefa ou o cardápio apresentado não é um cardápio saudável. Então, eu dei as possibilidades de respostas e criei aí, então, a minha lista de descritores. Olha, agora não está dando para ler, claro, mas antes eu aumentei, né? Então, você tem aí a sua lista de critérios e descritores. Bom, agora chegou a hora de dar nota, digamos assim, para o aluno, né, Carol? Por isso que nós temos, a Carol está insistindo desde o início, dizendo, olha, se não tiver critérios, descritores e níveis de desempenho, eu não tenho uma avaliação por rubrica. Então, agora eu vou dizer como é que eu vou pontuar a minha tarefa. Independente de ser nota, ou se é letra, ou se é uma outra forma de cotejo, tá? Nesse exemplo aqui, né, Carol, nós optamos por colocar nota. Lá no nosso livro, a gente dá exemplos com ótimo, bom, satisfatório, insatisfatório. A gente dá exemplos com A, B, C, D. Então, a gente utiliza outros exemplos de um professor pontuar a tarefa do aluno. Então, aqui, olha, vamos lá. Agora é o nível de desempenho. Quanto vale cada critério? Então, gente, agora eu vou definir como eu disse, eu vou dar valor, né? Eu vou pontuar a avaliação. E aí, pessoal, nós temos que voltar lá no que o aluno deve saber na etapa 2, sabe por quê? Olha só, lá na etapa 2, o principal é construir um cardápio saudável, é o nível da aplicação. Por que eu preciso voltar lá?
Porque aí eu vou ser, não é ser preconceituoso em relação ao que eu quero dar mais valor, é ser honesto com o que eu quero dar mais valor. Se o domínio cognitivo é o da aplicação, obviamente aquele critério que está ligado ao domínio cognitivo da aplicação, ele vai ter um peso maior na minha avaliação. Então, olhe qual a importância, de novo, da taxonomia de Bloom. Eu vou dar um peso maior para aquilo que eu acho que o domínio cognitivo é um domínio cognitivo maior, ou seja, exige mais do aluno, né? Eu vou dar menos ponto para aquilo que é uma simples decoreba ou memorização, né? Então, isso é fundamental. E é o que vai acontecer aqui, ó. Então, agora, eu vou dizer quanto que vale cada critério, e aí depois eu vou definir os valores dos descritores. Eu definindo quanto vale cada critério, primeiro, é fácil dar a nota do primeiro nível de desempenho, que o primeiro é a nota total do critério. Então, se o meu primeiro critério vai valer 1 ponto, se o aluno atendeu, ele recebe 1 ponto. Ele não atendeu, ele recebe 0. Se o meu último critério vale 4 pontos, se o aluno atendeu perfeitamente o critério, ele vai ter 4 pontos. Se ele não atendeu, vai ser 0. Então, vocês perceberam como a gente raciocina dessa maneira? Eu estou pondo a mão na cabeça para dizer isso, né? A gente raciocina assim. Se ele atendeu perfeitamente o critério, ele vai receber a pontuação máxima que eu defini que aquele critério vale. Se ele não atendeu, ele recebe a mínima, que geralmente vai ser 0, quando se trata de notas, né? Então, por isso, olha essa tabela. Tá ruim de ler, porque o que me interessa mostrar para vocês aqui, eu vou dar um zoom, tá? Aqui eu tenho as 4 linhas com os 4 critérios, e aqui são os descritores que eu acabei de mostrar. Então, claro, eu não espero que ninguém leia essa tabela aqui agora. Mas agora vamos para o nível de desempenho. Deixa eu ver se vai funcionar meu zoom aqui. Opa, funcionou. Eu vou aqui, ó, no lista os tipos de alimento saudável, e aí o primeiro, se ele listou ao menos 10, eu vou dizer que aqui vale 1 ponto. Aí eu vou pensar no segundo, descreve os componentes. Aí eu decidi, né, eu como professor, decidi que ele vale 2 pontos. O terceiro critério, explica para que servem os componentes. Voltando aqui na minha planilha, ó, eu decidi que vale 3 pontos. E o quarto critério, que para mim é o mais importante, é ele construir o cardápio. E aí vale 4 pontos. Então, se eu somar aqui o primeiro critério, 1, com o segundo, 2, 3, com o terceiro critério, mais 3, 6, com o quarto critério, 4, eu tenho os 10 pontos. Então, se o aluno atender plenamente cada um dos critérios, ele vai ter os 10 pontos da avaliação. E aí eu já coloco 0 no último descritor de cada um. Ó. Se ele não cumpriu a tarefa, ou a maioria dos elementos não são saudáveis, ele vai ter um 0 aqui no primeiro. No segundo descritor, se ele não cumpriu ou não atendeu, vai ser 0. No terceiro, se ele não cumpriu a tarefa ou não explicou, ele vai ter um 0. E no quarto, se ele também não cumpriu a tarefa ou não construiu o cardápio, ele vai ter um 0. Viram que bacana, pessoal? A gente vai lá e estabelece o nível maior e o nível 0. Aí, os intermediários, cada professor vai decidir como fazer. Ó. Então, eu vou para a próxima tabela. Né? Agora, eu vou definir os níveis intermediários. Como definir os níveis intermediários? E aí, é muito relativo. Então, pode ser que eu queira que, se ele listou entre 5 e 9 alimentos, aqui no meu exemplo, deixa eu aumentar o zoom aqui. Olha só, no meu exemplo, eu resolvi dar 0,7. Se ele listou menos que 5, eu vou dar 0,4. Como eu acabei de dizer, pessoal, isso é muito relativo. Pode ser que eu decidi que seria 0,7 e aqui 0,4, mas a Carol, ela fez uma mesma avaliação, usou os mesmos descritores meus, mas ela achou que não seria justo dar 0,4. Ela achou muito e ela achou que se ele listar menos que 5, ela vai dar um 0,2. Então, os intermediários são mais complicados, que realmente é mais subjetivo, mas por isso de estabelecer a priori, para o aluno tem que ficar claro quanto que vale. Tá, pessoal? E aí eu faço isso para os demais, ó. Descreve os componentes, né? Então, para o outro, um descritor aqui, se ele atendeu é 2, se não atendeu, 0. Aí eu vou colocar 1 para esse descritor e meio para esse aqui. Eu vou para o terceiro, explica para que servem. Eu já tinha mostrado que eu vou dar 3 ou 0. 3 se atendeu e 0 se não atendeu. Então, se ele listou a maioria, eu vou dar um 2. Se ele listou foi só a minoria, né? Ou menos da metade, vai ter 1. Tá vendo? Aí eu vou para a construção do cardápio. Nós já vimos que ou eu dou 4 ou 0, se ele atendeu ou não atendeu. Como é que fica o intermediário? Se ele não contemplou as 3, eu vou dar nota 2. Olha como eu estou sendo bonzinho, né, Carol? Eu poderia ser um cara um pouquinho mais mal, digamos assim, e colocar, não, aqui eu vou dar nota 1. Então, tá aí a forma, deixa eu voltar aqui para o tamanho normal.
Então, tá aí, olha, como é que a gente coloca os critérios, os descritores, os níveis de desempenho. Então, e vamos lá, né? Vamos ver, então, as vantagens. Uma das vantagens, né, de a gente usar a avaliação por rubrica é a definição dos critérios. Desde o início, né? Então, antes do aluno começar a avaliação, ele já sabe quais são os critérios pelos quais ele vai ser avaliado. Eu não lembro agora quem foi que comentou aqui no chat, mas lá no início, de que quando fez as tarefas, né, do curso, que o professor usava a rubrica, se baseava na rubrica para construir a sua tarefa e sempre conseguiu, né, ir bem. Porque quando eu apresento a rubrica para o aluno, ele já sabe ali, bom, olha, se eu listar os 10 alimentos saudáveis, eu vou ganhar 1 ponto. Se eu não listar, ou listar menos, ou listar os não saudáveis, eu perco ponto aqui. Então, eu forço o meu aluno também, né, a fazer o seu melhor naquela atividade, porque ele já sabe o que vale, o que ele vai pontuar, o que ele não vai pontuar. Uma outra vantagem é a facilidade, né? Então, quando eu tenho os critérios definidos, isso agiliza muito a minha correção. Então, a gente falou, né, que dá um trabalho aqui para elaborar as primeiras rubricas, mas depois vocês vão até usando, adaptando de uma para outra, né? Então, vai facilitando a construção. Quando a gente pega o jeito de fazer, fica muito mais fácil e rápido de construir as rubricas. Uma outra vantagem é que eu evito a classificação, né? Então, eu não preciso mais ficar comparando o trabalho de um aluno com o outro, né? Colocando lá numa escadinha, esse aqui eu acho que é a nota melhor, esse aqui é mais ou menos, esse aqui é o ruim. E aí eu fico nivelando o trabalho dos alunos, comparando um com o outro. A proposta de avaliação não é que eu compare o trabalho dos alunos, né? A gente sempre olha para o aluno com base nele mesmo, no progresso dele, com o que ele me apresentava antes, e não comparado com o colega do lado, né? Com outro amiguinho e tal. Então, quando eu uso a rubrica, eu evito muito essa comparação entre os trabalhos dos alunos. Uma outra vantagem é melhorar o desempenho dos alunos, né? Então, quando eu digo para ele aquilo que eu espero dele, antes dele fazer a avaliação, ele já sabe o que ele tem que fazer, e aí é responsabilidade dele fazer aquilo, né? Se ele quer ir bem ali nessa avaliação, de ele buscar alcançar aquele aspecto ali que tem maior pontuação, né? Então, o próprio desempenho do aluno se torna melhor. A gente comentou antes, né? Às vezes o aluno fez lá a tarefa que o professor pediu, para ele estava ótimo, né, para o aluno ele tinha atendido tudo. Mas quando ele entrega, o professor corrige, às vezes o professor vai dizer assim, não, mas espera aí, o teu colega fez melhor, a tua não estava tão bem organizada. E aí, às vezes, frustra o aluno, né? Porque ele achava que tinha feito o melhor. Mas o professor comparou com o outro, para o professor aquele não era o melhor. E aí, quando eu apresento a rubrica, eu já digo para ele, olha, isso aqui é o que eu espero como melhor. Então, se você apresentar isso, mesmo que não seja aquilo que eu imagino de lindo, maravilhoso, é aquilo que eu estou avaliando, né? Então, saia também a subjetividade do professor ali, daquilo que o professor acha como entende por melhor, né? Comparado com aquilo que o aluno considera melhor. Estando ali objetivamente, né, na rubrica, fica muito mais transparente essa questão. E a transparência é justamente, né, a próxima vantagem, que é do aluno poder ver, né, os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, aquilo que ele pode estar melhorando, com base ali nos apontamentos que o professor faz na correção. Então, quando eu corrijo a avaliação por rubrica, eu digo para o aluno, olha, eu pontuei você aqui nesse critério, nesse descritor, e por isso você ganhou esse ponto. Então, aqui você não alcançou o máximo, faltou, né, você melhorar. E aí, isso já fica claro para o aluno. Facilita muito também o feedback, né, principalmente quando a gente tem muito aluno, que a própria rubrica dá esse feedback para o aluno. E a questão da objetividade, né, que é tornar esse processo avaliativo mais objetivo e diminuindo, então, nessa questão da subjetividade que a gente comentou, que é do humor do professor, que é dele olhar para vários trabalhos e comparar, que é dependendo o que ele tem como expectativa daquele trabalho, daquela turma, daquele aluno, ele acabar desmerecendo, de repente, aquilo que o aluno faz, né? Então, a rubrica torna
mais objetivo esse processo. E aí, sim, gente, é lógico que toda avaliação sempre vai ter uma porcentagem de subjetividade, né? Não dá para a gente dizer que não vai ter, mas a gente consegue reduzir muito essa subjetividade na avaliação quando a gente usa as rubricas. Chegamos ao final de mais uma TPC, elaborada pelo Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino, região São José do Rio Preto. Eu espero que vocês tenham gostado, pois atendi a solicitação de vocês de como apresentar a construção e a maneira de avaliar por rubricas. Numa próxima oportunidade, eu vou trazer a vocês como utilizar ferramentas tecnológicas para estar avaliando por rubricas, como o Google Classroom e o formulário Google. Eu quero agradecer a atenção de todos vocês e pedir desculpa para os mais atentos. Vocês perceberam que alguns momentos da gravação vocês devem ter ouvido um galo cantar e agora no final as angolinhas. Estou gravando de uma chácara e os animaizinhos, eles se manifestam mesmo e eu não quis gravar novamente porque é a natureza e eu gosto muito. Vale ressaltar que nós estamos no Outubro Rosa. Vamos procurar divulgar a todas as mulheres para estar fazendo o exame de mama e outros exames para estar procurando prevenir a questão do câncer de mama e de colo do útero. Um abraço, um beijo a todos. Até a próxima.